Começa agora o programa Reflexões para a Vida. Apresentação, Pastor Charles Ramos. Olá, meu irmão. Que bom a gente estar aí de volta com o programa Reflexões para a Vida. Nossa devocional diária. Esse programa, ele tem por objetivo, bem claro, nos motivar a ter um tempo com Deus. A ter um momento a sós com o Pai, orando e buscando a presença de Deus. E por isso que eu trago sempre uma reflexão em cima de um livro bíblico que com certeza você vai dar sequência estudando ele. E hoje eu tenho uma mensagem para você, nessa quarta. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br. Meus irmãos, a partir de hoje a gente começa um novo desafio. Estudar o livro de 1 João. João foi um dos discípulos de Jesus que foi o último a morrer, vamos dizer assim. E esse morreu pela idade, não foi martirizado. Ele que escreveu o Apocalipse. Foi João que escreveu o Evangelho de João. E a gente vai estudar a carta que ele escreve às igrejas. Bem provável que quando ele escreveu essa carta ele estava em Éfeso. E a gente vê que é uma carta geral, uma carta não endereçada apenas a uma pessoa, mas à comunidade daqueles que acreditavam em Jesus. E a ênfase dessa carta é combater as heresias, falsos ensinamentos que estavam surgindo no meio da igreja. E João, com muita propriedade e muito amor, escreve para alertar os irmãos e corrigir os erros. É uma carta de amor, onde convida os irmãos a permanecerem unidos, lutando pelo Evangelho. A gente sabe que ele estava bem velhinho quando escreveu essa carta, era um idoso, e ele, em muitos momentos, ele só pede assim: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Sabe aquele Senhor que clama para que o amor possa prevalecer? É isso que ele faz nessa carta, com muita ênfase. E ele começa no capítulo 1 dando ênfase no porquê ele está falando, porquê ele está escrevendo e quem ele era. Ele era uma pessoa que andou com Jesus e viu Jesus de perto e sabia que Jesus era homem e era Deus. Porque no meio da igreja começou a surgir um grupo de pessoas que acreditavam que Jesus era um espírito. Ele era só uma energia que surgiu, que a pessoa só alcançava Deus através do conhecimento. E João tem que combater isso, ensinar o jeito certo de servir a Deus. E eu vou começar hoje falando da palavra da vida. Palavras que dão vida, palavras que transformam a sua vida. Abram lá João, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. E assim diz a palavra de Deus. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Então, João já começa escrevendo aqui, mostrando que Jesus foi real, Jesus veio à terra e ele caminhou ao lado dele. Foi um homem que foi tentado, como qualquer um homem foi tentado, mas venceu. E Jesus andou pelo mundo fazendo o bem, pregando a palavra de arrependimento e de mudança de vida. E ele não era energia, não era um poder, era uma pessoa.
mas uma pessoa revestida do poder de Deus. E acima de tudo, era o Deus vivo, porque senão não faz sentido. O Criador do céu e da terra se fez homem e veio andar conosco, para que assim consiga nos trazer o perdão e a graça que transforma a nossa vida. Então a primeira lição que eu gostaria de tirar desse texto, que ele começa falando, é que Jesus sempre existiu. Ele é a palavra da vida que sempre existiu antes, sempre e depois de tudo. E tudo foi criado por Ele e para Ele. Então por isso a autoridade de Jesus é muito além do que a gente possa imaginar. E Ele veio como um ser humano para andar com você, para andar comigo, para transformar a nossa vida. Ele criou todas as coisas. E por intermédio dele, nós podemos ser transformados. Então, meu irmão, creia nesse poder. Creia que existe um Deus vivo e verdadeiro que te ama, que veio a esse mundo, sofreu e padeceu aqui por amor à sua vida, à minha vida. Então corra em direção a Ele. E depois ele continua aqui, João falando que tocou nele, ou seja, foi real. É real. Caminhou ao lado do Senhor, viveu, viu as coisas que Cristo fez. E com certeza João também operou muitos milagres por intermédio do poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não é só uma teoria. Ele foi real e Ele é real. Ele ressuscitou, subiu ao céu e mandou o seu auxiliador, o Espírito Santo, que está conosco. E é Ele que pode mudar a tua vida. É Ele que tem mudado o mundo. Ele que tem sustentado o universo. Irmãos, o que João viu e presenciou, ele anuncia com poder e com propriedade, porque isso pode mudar a vida de muitas pessoas, inclusive a tua vida. E é por isso que ele anuncia com fervor, com vontade, esse evangelho, essa verdade. Irmãos, imagina se você vê alguém falando que a água que a gente bebe está contaminada, e tu vê eles envenenando a água. E você vai correr para sua família para estar contando que aquilo ali vai trazer morte e destruição. E você não ia se calar, porque você viu. E você não quer ver ninguém morrendo. E você não quer ver ninguém sendo destruído, principalmente os teus, a tua família, os teus amigos. É eles que você vai correr primeiro a contar. É da mesma maneira. Uma pessoa que ouve o evangelho e entende e vive ele, sai gritando ao mundo afora o poder da salvação e a necessidade da salvação, da vida com Deus. Por isso que nós não nos calamos em falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por que as pessoas iriam acreditar que a água está contaminada? Primeiro, se você tiver credibilidade, né? Ou porque depois que vê muita gente morrendo, aí vai acreditar. Mas aí já foi tarde, mas todos beberam. Então é fé, é confiança. E como é que o povo vai confiar na gente? Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só tem um jeito, é o que João está defendendo aqui. Estando unido. Quando está um povo unido, crendo e vivendo o evangelho, tendo a sua vida transformada, isso traz credibilidade. Por isso que a gente precisa da igreja, de pessoas unidas, lutando juntos, cantando juntos, sendo transformadas. Precisamos lutar. Não para viver um evangelho isolado em nossas casas. Ah, mas eu não gosto do meu irmão, não gosto do que eles fizeram. Por isso que João grita: filhinhos, amai-vos. Ou seja, perdoa, tolera, mas esteja unido, ajudando, amando, cuidando, zelando. Não te isole, porque isso é trazer desgraça sobre a vida de muitas pessoas. Porque a credibilidade do evangelho vai toda embora. Irmãos, precisamos lutar pelo evangelho, mas precisamos primeiro entender a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148.
Meus irmãos, vamos orar agora. E vamos falar com o Pai a respeito desse desafio de estudarmos o livro de João e sermos transformados por ele. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa carta, obrigado por esse evangelista que deu toda a sua vida em prol do Evangelho. Nos ensina, Pai, nos mostra o jeito certo de viver, Pai, e nos ajuda a superar os momentos difíceis, Senhor. Os momentos difíceis principalmente na comunhão, no relacionamento uns com os outros, Pai. Abençoa a vida do meu irmão, da minha irmã que está me ouvindo agora, Pai. Aquele que está enfermo, aquele que está em dúvida, aquele que está desanimado de tudo e de todos, Senhor. Renova, Pai, em nome de Jesus. Não por causa do que foi feito com ele, mas pelo que o Senhor fez por ele. Oh Deus, traz ao coração dos meus irmãos, Pai, a alegria genuína, o poder genuíno que vem da Tua Palavra, Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado pela Tua Palavra que tem nos animado e nos motivado a lutarmos juntos, Senhor, por esse Evangelho. Peço também, Senhor, por aqueles que hoje se encontram hospitalizados, Senhor, e que estão me ouvindo agora. Dê a esses irmãos esperança, fé e coragem, Senhor, a enfrentar esses momentos difíceis. E peço por aqueles que têm parentes e filhos que estão envolvidos em coisas que não deviam estar envolvidos. Transforma a vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Por favor, Pai, venha estar intervindo na vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve agora. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2563, em frente ao Supermercado Rodrigues. Aguardamos sua visita. Meu irmão, gostaria de te convidar a participar dos nossos cursos bíblicos, nossa escola de discípulos, que acontece no Rio Tavares, em Forquilinhas, no Alto Aririú. É um curso básico de teologia, médio em teologia, para te aperfeiçoar no conhecimento bíblico. Toda segunda, em Forquilinhas, a partir das 7. No Rio Tavares, terça-feira, a partir das 7 também, curso básico e curso médio. E no Alto Aririú, aos domingos pela manhã. Venha estudar a palavra, venha crescer no Senhor. Isso vai te ajudar muito na compreensão do reino de Deus e os planos de Deus para a tua vida. Meus irmãos, também gostaria de mandar um abraço para as pessoas que têm feito grupos familiares. O que é isso? Reuniões nas suas casas. Estão usando essas mensagens como referência. O que muita gente tem feito, vocês que estão me ouvindo agora, tem colocado essas mensagens em ouvido e depois debatido, orado junto e conversado a respeito. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, meu irmão, você que tem sido líder desses grupos. E se você deseja fazer o mesmo em sua casa, mande um recado, receba essas mensagens. Organize um tempo com seus amigos para estar passando um momento juntos, louvando a Deus e ouvindo a mensagem do Senhor. Eu louvo a Deus pela iniciativa dos irmãos que têm feito esse projeto, têm colocado isso em prática. E incentivo outros a fazerem, a estar tirando um tempinho no trabalho, em casa, para estar ouvindo a mensagem e orando juntos e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e levando a mensagem de esperança para muitas pessoas que precisam dela. Que Deus te abençoe, meu irmão. E se você está fazendo isso e eu não sei ainda, mande um recado só para a gente estar orando por vocês também. Amém? Que Deus te abençoe. Se você quer mais informações, acesse o site www.reflexõesparavida.com.br ou ligue 8404-4148.